Olá pessoal, olha só, nessa aula de hoje nós vamos falar sobre Grécia, tá? O berço da civilização ocidental. Então é muito importante que vocês compreendam essa sociedade para a prova do Enem e também para a vida, porque entender Grécia nos leva a compreender muito da nossa própria sociedade, da nossa política, da nossa cultura, certo? Antes de qualquer coisa, assimilem a ideia de que a história da Grécia é dividida em fases. Nós vamos ter o período pré-homérico, do século XX ao século XII a.C., o período homérico, que vai do século XII ao século VIII a.C., o período arcaico, do século VIII ao VI a.C., o período clássico, que vai do século V ao IV, e o período helenístico, que vai do século IV ao século I a.C. Nessa aula de hoje, nós vamos compreender o período pré-homérico e o período homérico, tá certo? Professor, você falou em legado grego. Quais são as influências da Grécia sobre a nossa sociedade? Galera, são várias as heranças, são várias as influências. Como, por exemplo, nós vamos ter a filosofia, né? A filosofia ocidental vai ser amplamente influenciada pela filosofia grega. Quantos de nós já ouvimos falar em Platão, Sócrates, Aristóteles e tantos outros filósofos, tá certo? Nós vamos ter a democracia, nós estamos no período eleitoral. Esse sistema onde se compreende o cidadão como aquele que participa em busca de um bem coletivo, aquele que opina, aquele que vota, aquele que está ali sempre mostrando uma atuação permanente em busca da coletividade, a ideia de cidadania. Tudo isso a gente adquiriu primeiramente, aliás, a origem de tudo isso é a Grécia, tá? Nós vamos ver até numa aula posterior que a democracia grega, ela tinha suas diferenças da nossa democracia, porque nós evoluímos esse sistema, nós melhoramos. Mas a ideia de democracia vai surgir ali na Grécia, porque foi algo muito inovador para aquele momento, comparado a outras sociedades, certo? Nós vamos ter uma vasta produção literária, e aí vem toda a vasta produção relacionada à política, relacionada à história, relacionada à filosofia, os poemas épicos gregos também, tá? Que todos eles são utilizados como fontes para os historiadores até hoje. Tá? Nós vamos ter Heródoto, considerado o pai da história, porque foi um dos primeiros a ter a preocupação de fazer registros dos fatos que ele observava, das suas viagens, e com a preocupação de registrar para aquilo ser conhecido pelas gerações futuras. E nós vamos ter também o teatro, algo tão característico dos gregos, que gostavam, por exemplo, de tratar temas do cotidiano de forma satírica. E nós vamos ter também até o teatro de comédia, voltado para a diversão dos gregos. Tá? Pessoal, se nós falamos em qualquer sociedade, procurem saber as características geográficas do território que aquela sociedade habita. Porque as características geográficas nos ajudam a compreender aspectos da cultura, aspectos da política daquela sociedade. E sem contar que a prova do Enem ela é muito interdisciplinar. Então, em uma só questão, a prova pode pedir um conhecimento seu de história, de geografia e filosofia e tantas outras formas possíveis, certo? Quando a gente fala em Grécia, lembre-se que essa civilização ela vai se desenvolver na Península Balcânica. A Grécia tinha um território organizado, espalhado em cerca de 2.000 ilhas, que ficavam ali presentes entre o Mar Egeu, presentes entre o Mar Egeu, o Mar Mediterrâneo e o Mar Jônico. Além da presença de tantas ilhas, né, desse litoral tão recortado, nós vamos ter também um território marcado pela presença de montanhas. Então reparem que tanto a presença de ilhas como a presença de montanhas faz com que aquele território não seja um território propício para a agricultura. O que não quer dizer que os gregos eles não praticavam agricultura. Não, eles praticavam a agricultura, mas eles não conseguiam viver unicamente da agricultura. Tanto que eles vão investir na expansão marítima e no comércio pelo Mediterrâneo. Tá? Lembre-se sempre de uma coisa também. Essa presença de ilhas e essa presença tão intensa de montanhas
faz com que várias cidades que vão surgir posteriormente, elas sejam isoladas. Porque o fato dessas cidades serem tão protegidas por montanhas, pelo próprio mar, faz com que as pessoas dificilmente elas se deslocavam de uma cidade para outra. Isso resultou em uma grande autonomia política dessas cidades, que vão ser chamadas de cidades-estado. Olha a influência da geografia sobre a política, por exemplo. O que é uma cidade-estado? Uma cidade que se comporta como uma pequena nação. A Grécia toda era composta por cidades-estado. Cidades que tinham ampla autonomia política e se comportavam como pequenos países. Lembre-se disso, certo? Então, olha só. Se a gente fala em período pré-homérico, que é o primeiro período que nós vamos tratar aqui, nós estamos falando ali da formação da sociedade grega, tá? O surgimento da sociedade grega. E a Grécia ela vai ser resultado da miscigenação de diversos povos. É uma miscigenação cultural, enfim. No período pré-homérico, lá pelo século XX, nós vamos ter primeiramente a presença dos cretenses, também conhecidos como minoicos, ou civilização minoica, grandes comerciantes e exímios produtores de armas, fabricantes de armas, de artefatos artesanais, de tecidos. No século XV, os cretenses vão sofrer a invasão dos aqueus. Os aqueus, a partir do século XV, já começam a dominar politicamente as antigas colônias dos cretenses. No século XII, outra leva de invasões vai acontecer sobre a Península Balcânica, dos jônios, dos eólios e dos dórios. Um parêntese é importante para os dórios. Pessoal, os dórios eram um povo muito militarizado, um povo muito guerreiro. Quando os dórios chegam à Península Balcânica, obviamente que vai ser utilizada ali da violência. Então, muitos povos começam a fugir por medo da invasão dos dórios, tá certo? Se nós temos ali uma grande quantidade de pessoas que estão fugindo, nós chamamos isso de diáspora. A diáspora pode ocorrer por diferentes fatores, pode ser por questões climáticas, por guerras. Nesse exemplo aqui, nós estamos falando de uma diáspora por guerra. Então, nós chamamos essa primeira grande migração de primeira diáspora grega. E a primeira diáspora grega vai marcar o fim do período pré-homérico e a chegada, o início do período homérico. No período homérico, galera, aquelas pessoas que fugiram dos dórios, elas começam a viver e formar unidades agrícolas, né, que vão ser chamadas de comunidades gentílicas ou genos. Cada unidade agrícola vai ser comandada por um líder, que geralmente é um líder familiar, chamado pater. Ele vai ser um líder religioso, mas vai ser também um líder militar, tá certo? E um líder político. Algo muito interessante dessas comunidades gentílicas, pessoal, é que não havia propriedade privada. Os bens, eles eram todos comunitários. Ou seja, a produção agrícola era dividida em partes iguais, a terra pertencia a todos, os utensílios, as ferramentas agrícolas pertenciam a todos. Então não havia classes sociais, tá? Isso é muito característico das comunidades gentílicas. Pessoal, o problema é que já no século VIII começa a haver uma crise nas comunidades gentílicas, porque começa a haver um crescimento populacional. E esse crescimento populacional não foi acompanhado de um crescimento da produção agrícola. Se nós temos um aumento da população e a manutenção da mesma produção agrícola, nós temos fome. Então, os pátrios, eles começam a perceber o seguinte, eles começam a utilizar uma estratégia. Eu vou garantir a sobrevivência dos meus familiares mais próximos, então. Então, o que que cada pátria vai fazer? Eles pegam aquelas terras que antes eram bens comunitários e começam a repartir. E ele vai dar as melhores terras, as mais produtivas, aos seus familiares mais próximos. Ele vai dar menos terras e menos produtivas a familiares mais distantes. E vai ter um grupo que não vai conseguir terra alguma, porque eles eram mais distantes ainda do pátrio. Vai surgir assim, galera, 3 classes sociais agora. Se antes não havia classes sociais, a partir do século VIII começa a surgir classes sociais.
que nós vamos chamar de eupátridas, que vão ser uma elite, que vão ser detentores da terra, são eles que vão possuir a terra. Nós vamos ter os georgóis, que vão ter menos terras, e terras menos produtivas, e um grupo que nós vamos chamar de tetas, que devido à falta de terras, eles vão embora, vão migrar. Se eles vão migrar, nós temos agora uma segunda diáspora grega, de um povo que vai fugir da fome, tá certo? Então, nas próximas aulas dessa playlist, nós vamos entender qual vai ser o futuro dos tetas, e nós vamos entender também que a próxima fase, chamado período arcaico, vai ser o período de consolidação das grandes cidades-estado, dos grandes espaços urbanos, de Atenas, de Esparta, por exemplo. Ok? Fiquem bem, é isso aí. Se cuidem, qualquer dúvida é só comentar. Abraço!